Bom, boa noite, crianças. Meninas, adolescentes. O assunto de hoje é o capítulo 9, que ele fala sobre alimentação. Olha, é um capítulo que se desdobra tanto, mas tanto, que eu... Boa noite, Ana. Que eu tive que parar só no alimentação. Porque o próprio André Luiz, ele em obras posteriores, ele alonga mais esse papo, né, de alimentação, do que a gente fica prejudicado por uma gulazinha, que não é gulazinha, é gula mesmo, né? Aí eu acabei parando e pensando naquelas pessoas. Vocês já viram aquele programa Quilos Mortais? Uhum. Gente, você imagina como é que uma pessoa dessa como deve ser o desencarne de uma pessoa dessa em relação a todo esse processo de alimentação que nos está sendo relatado lá em nosso lar? Você imagina uma pessoa que passa por essa angústia de comida, quer dizer, que leva, né? Passa por trauma, que leva a esse tipo de angústia, de incessante, além de ser problemas de ordem psicológica, de ordem material daquela existência ali, provavelmente ela tem obsessores, provavelmente ela tem, quer dizer, ela, a pessoa, né, tem também problemas anteriores, de vidas anteriores, porque eu não acho que consiga, que a pessoa que vive essa situação de quilos mortais, assim, né, de obesidade mais que mórbida, ela consiga gerir isso em uma existência só. Eu acho que isso deve levar, estou falando no achismo mesmo, mas eu acho que o problema é tão forte que deve ser muito difícil da pessoa superar isso. E às vezes, né, Tereza, às vezes é 200 quilos, 250 quilos, quando não, elas são retiradas de dentro de casa por bombeiros. 200 e tantos quilos que tem que emagrecer, porque às vezes tem 400, eu vejo esses programas, eu fico com tanta dó. Eu não vejo, não. Porque eu vejo que é para ver o final, sabe? Que a pessoa conseguiu. Eu fico naquela agonia assim, ela vai conseguir. E aí depois o que sobra de pele é assim, quilos e quilos de pele em cirurgia. Então, é uma dor absurda. Mas aí vamos lá no nosso problema da alimentação lá em nosso lar. Eu vou partilhar o ecrã aqui, que eu sou uma explicadora, né? Como eu já falei para vocês. Então, eu vou pegar meus alfarrábios aqui e acho que não consegui, não. Foi? Eu não foi, não, que eu tinha que dar o ok e não dei. Ué, não foi, não? O ecrã é difícil isso? Partilhar ecrã. Vamos lá. Vê se foi, gente. Tá indo aí? Vê se já chegou aí. Não. Ainda não? Não. Caraca. De novo. Partilhar ecrã. Ah lá. Ok. Foi? Não. Eita, nós. Tem que ir. Vamos ver se ele vai agora. Que eu botei Agora acho que vai. Agora foi. Foi, né? Eu não estava conseguindo acertar o ecrã, o ok não estava indo. Bom, então, como eu disse, né? É o problema da alimentação. Deixa eu passar para o modo de exibição. Você está com dois aparelhos? Não. Ué. Estou só com o computador. Estranho. Sabe o que? Tá duplo aí? Não, para mim só tá vendo, eu só estou vendo você. Vocês estão vendo o... Vocês estão vendo o estudo, gente? Tô. Sim, eu estou.
Estudo de Nosso Lar, capítulo 9, problemas de alimentação. Chegou para você? Sim. Chegou para você? Ah, então tá bom. Deve ser, sabe o quê? A internet. Que aí vai devagar. Quem está com a internet mais rápida recebe mais rápido. O santo, sabe? Já foi. Ah, então tá bom. Pronto. Abre a porta! Não é? Abre a porta. Celinha abriu a porta, recebeu primeiro. Brincadeiras à parte. Vamos começar, gente. Vamos lá. Bom, aí a gente vai fazer uns questionamentos, né? Após ser esclarecido sobre a eficiente administração da colônia, que sensação André experimentava? Começamos o primeiro capítulo, né? Começamos o capítulo. Paz, né? Elevado, quer dizer, encantado na visão dos jardins prodigiosos, extraordinários, né? Pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lises anuiu, concordou, de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos, né? Fontes, né? De água colorida. Olha, já pensou que coisa linda, água colorida? Zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quais os fatores estariam contribuindo para que André estivesse experimentando essa agradável sensação de paz? O amparo fraterno que recebia, a atmosfera fluídica que banhava aquela colônia espiritual, as paisagens harmônicas em suas formas e aspectos, os esclarecimentos que lhe eram amorosamente oferecidos. E depois, para quem saiu do umbral, né, tá naquela paz ali, tinha que ficar muito deleitado mesmo. A paz é conquista interior, paz é iluminação interna, paz é presença divina no indivíduo. Resguarda-te, pois, em paz e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Jesus, na montanha das bem-aventuranças, ou no Getsemane, Jardins das Oliveiras, ou no Gólgota, Calvário, manteve a mesma paz, em razão da certeza de saber que Deus estava com ele e, por consequência, ele estava com Deus. Paz é Deus, na mente e no coração. Joana de Ângeles, né? Momentos de meditação, capítulo 12, resguarda-te na paz. Isso aqui é muito lindo, né? E é isso que a gente tem que ter mesmo, que nada de fora nos traz paz. Colore, mas a paz está dentro. A paz vem através da confiança que você tem na vida, na confiança que você tem e que gera a fé incondicional. Olhando para a quantidade de moradores daquela colônia, que assunto despertou o interesse de André Luiz? A administração do abastecimento. Quem observava esta colmeia de imensa de serviço, ponderei, induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícias de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam caráter, né, mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador moderar todas as expressões da vida que nos recordasse os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a decisão, constitui medida das mais benéficas.
Por que nosso lar não teria um Ministério da Economia para controle do abastecimento alimentar da colônia? Como Ulisses explicou, a governadoria assumiu o serviço de distribuição para modificar a relevância que era dada a esse fenômeno de ordem material. Afinal, o propósito essencial dos ministérios criados é o trabalho para a elevação e preparação íntima dos servidores, e não para atender às exigências de excessos e vícios terrenos. Relembrando, o Ministério da Regeneração, recuperação, recupera. O de auxílio é a cooperação, da comunicação são as relações, do esclarecimento, o conhecimento, a elevação é a progressão, e a união divina é a comunhão com Deus. Então, o Ministério da União Divina é o ministério, são os espíritos mais desenvolvidos da colônia, porque eles têm a ligação direta com os espíritos ligados com Deus, com a ligação íntima com Deus. Tereza, Hein? bem interessante, né, essa colocação dele do Ministério da Economia, porque realmente ficaria uma coisa... Estou te ouvindo, não. Ficou muda. A gente vê, bem interessante essa questão do Ministério da Economia aqui, porque realmente é uma coisa ligada a sensações terrestres. Né? Exatamente. Era para distribuir carne, distribuir não sei o quê, e um queria isso, outro queria aquilo. Quer dizer, esse não é o papel, né, do próprio nosso lar, né? Que é uma colônia de transição. Vamos sair da parte material e tentar evoluir mais. Apesar dela estar ali na crosta leve do umbral, né, para que nós possamos ter acesso até ela, né? Porque nós estamos nessa camada bem densa da crosta terrestre, né? Por conta dos nossos pensamentos deletérios, por conta das paixões e por conta dos vícios. E agora descobri que comer um vício brabíssimo, né? É quase uma cocaína, o negócio é brabo pra caramba. Então, acontece justamente isso. Não se pode, né, ter um Ministério da Economia. Por quê? Porque não podemos gerenciar isso, não é um hábito a ser cultivado. Muito pelo contrário. A relevância é fazer com que esse hábito seja destituído do hábito dos espíritos. Posso passar? Vamos lá. E aí, na questão 715 de O Livro dos Espíritos, como o homem pode conhecer o limite do necessário? Olha que pergunta danada de Kardec. Hein? Resposta dos espíritos. Aquele que é prudente o conhece por intuição. Olha o germe divino que está dentro de cada um de nós. Essa danada dessa intuição, eu costumo dizer, o primeiro papo que chega na sua orelha por intuição, segue que é o certo. O que vem depois que você fica, mas será que? Será que? Já é perturbação. Então, vamos seguir a nossa intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Olha só, tem que viver as coisas complicadas, já que não seguiu a intuição, né? Aí, às custas de quem? Do lombinho mesmo que deixou exposto, né? Esse que é o problema, porque a escolha está aí, e aí quem faz a escolha recebe o ônus dessa escolha. 716. Mediante a organização que nos deu, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades. Olha só, muito capcioso, Kardec. Sem dúvida, a natureza traçou os limites. Mas o homem é insaciável, responde os espíritos. Por meio da organização que lhe deu a natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a organização e lhe criaram necessidades que não são reais. Né?
Qual é a necessidade da gente comer um bolo de cada vez? Não tem. Mas a gente come, porque a gente adora bolo. Não é isso, sério? Olha só, tá vendo como é que nós somos danados? E isso, né, Tereza, a gente acaba levando para o outro lado, esses vícios, né, em relação à questão da gula, da bebida, do que for, exatamente, né? Exatamente. Dos maus pensamentos, né? Da malícia, da crueldade, né? Então, isso tudo vinca o nosso perispírito. Isso tudo modela o nosso perispírito. E aí, se modelou o perispírito somos nós espíritos. E aí pode perder o corpo de carne que ele vai ficar com essa aparência, né? Com esse sentimento. Que impressionante história Lísias relatou sobre a adequação alimentar em nosso lar. Esse capítulo é muito bonitinho. Aí fala, o capítulo dos abusos, o parágrafo dos abusos, em que ele relata os abusos. Lísias fala, rezam, né, os anais, os arquivos, contam os arquivos que a colônia há um século lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Quer dizer, a exigência que a gente tinha aqui, a gente chegava lá, porque nós já tivemos lá várias vezes, né, gente? A gente chegava lá com as mesmas exigências. Vamos ver agora se a gente modifica essas nossas exigências, né? Vamos trabalhar agora, que a gente está tendo noção dessas informações enquanto encarnados, que é o momento de mudar. Bom, queriam, né, mesas lautas, né, mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando os velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune, inatingível, de tais abusos. Por quê? Porque ele tem ligação direta com a parte divina, né, com a parte de Deus. Então, é lógico que vai ser imune a essas coisas de materialidade, já venceram isso há muito tempo. Então, eles ficaram imunes a esse problema, né? Como diz aqui, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Você vê que só um ministério, né? E tem outros ministérios, não estou falando dos dois primeiros, que são os mais próximos à Terra, mas tem o da comunicação, tem o da União Divina, né? Tem outros que são mais evoluídos, mas mesmo assim eles se perderam nessa angustiosa mudança em relação à alimentação. Mesmo sem o organismo físico, os espíritos podem apresentar necessidade de mesas lautas e bebidas excitantes? Podemos fazer essa pergunta. Os vícios a que submetemos o nosso corpo físico são, antes de tudo, comportamentos condicionantes da mente, que, em seu desequilíbrio, vinca o corpo perispiritual. Foi o que eu tinha falado há um pouquinho atrás. O espírito foi criado para a liberdade. Qualquer dependência física é motivo de conflito para com a sua natureza. Tá vendo? A gente já está respondendo lá, acrescentando a resposta de Kardec, dos espíritos a Kardec, da 715-16. Vamos lá. Agora vamos aqui do comentário da questão 908. A paixão, propriamente dita, conforme habitualmente se sente, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se mal quando tem, por consequência, um mal qualquer. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta de sua natureza espiritual.
todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Bonito, né? Vamos lá. Absorção vital. Lísias. O governador atual, todavia, não poupou esforços, tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providência justa. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente, quer dizer, deram conhecimento a ele, né, de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram assembleias numerosas. Enquanto encarnados, poderíamos nos alimentar exclusivamente através da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera? Olha a perguntinha. O corpo se nutre através do oxigênio e da alimentação. A natureza de nossa organização física ainda depende do processo de transformação dos alimentos em energia. Lógico, se a gente for respirar só, viver de vento, a gente vai morrer de fome, porque nosso corpo físico, nosso corpo pesado de carne, precisa fazer as transformações energéticas através da matéria pela matéria, né? Então, não estamos capacitados ainda quando vestimos o corpo de carne. No entanto, com a evolução perispiritual decorrente do processo espiritual da humanidade e da transmigração de espíritos mais evoluídos para o nosso planeta, o corpo físico vai gradativamente sendo aprimorado, modificando suas necessidades. Afinal, o perispírito é o modelo organizador do corpo físico. Em que a gente quis dizer aqui nesse momento? O mundo evolui, a humanidade que está nesse mundo evolui também. É um grande processo de evolução. Quando a gente estava lá no lado dos primatas ainda, a gente precisava de dentes fortes, comia carne crua, precisava de dentes fortes. Depois que descobriu o fogo, cozinhou-se os alimentos, o que aconteceu? Os dentes diminuíram, né? O homem era inclinado, ficou ereto. Isso tudo de acordo com todas as transformações ambientais que vive esse humano, né? Então, se a gente modifica o corpo, né, o planeta se modifica e aí vai sutilizando cada vez mais a nossa humanidade. Vai chegar um determinado momento que não vamos precisar mais do corpo de carne, dada a evolução que vamos adquirir, que, aliás, é o objetivo. Tereza, deixa eu falar aqui. Aí nós vemos, né, o quanto está aumentando, assim, lógico, muito timidamente, o número de pessoas já entrando sendo vegetariano, né? Pelo viés algumas já estão deixando de comer carne, ou de comer carne vermelha, ou qualquer outro tipo de carne, né? Tem os veganos, o vegano ele é muito mais assim, exigente, né? E tem uns que só comem fruta, tem gente que não sei qual é o ramo, que só come fruta. Só come fruta. Eu não sei o nome da... Eu vi uma matéria muito rapidamente sobre isso na TV, mas aí não guardei qual é. São ramos, né, dessa alimentação bem frugal. Tem, por exemplo, uns ovo vegetariano, alguma coisa assim, né? Então, mas para este planeta que ainda estamos com os corpos
que é para esse planeta, né? Lógico que vai se utilizando, evidentemente. Mas nós estamos falando em amanhã, né? Nós estamos falando em muito tempo. Lógico, né? Já estão nascendo crianças que se recusam, elas dizem, não quero comer animais. Pois é. Tem na família, a menina dizendo, embora os pais comam carnes e tudo mais, ela simplesmente se recusa a comer e diz que eu não quero comer animais. Você já viu que ela já veio na frente, né? Ela já veio preparada para introduzir um novo hábito alimentar na família. Isso. Vai fazer ainda 8 anos, essa menina. Então, certamente. Já são espíritos que vêm realmente para exemplificar novas mudanças alimentares mais saudáveis. É isso aí mesmo que vai acontecer mesmo. A minha sobrinha, quando era menor, ela adorava brócolis. Hoje, adora McDonald's. Por quê? Os pais. Introduziram. Tem a ver, é verdade. A alimentação incorreta, essa coisa toda. É fácil, é rápido, entendeu? O fast food é fácil, é rápido. Pois Quer dizer, isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa terrível. É um trabalho de educação alimentar e de educação do espírito também. É verdade. Olha como é que a gente está abrindo a teia da aranha aí, olha, como é que é, uma coisa liga a outra, né? Impressionante como é que é. Mas essa mudança alimentar também vem muito da escola. E quando a gente manda as merendinhas, vai chegando um ponto que os coleguinhas estão comprando na cantina? E a cantina oferece também só alimento também muito chato, refrigerante, coxinha, mas você sabe que é muito difícil da gente manter. Meu filho só gostava de levar fruta ou então coisas feitas em casa. Depois não adiantou mais. Eu não consegui de jeito nenhum. Ele não tomava refrigerante até os 10 anos. Mas o seu filho tem quantos anos agora? Não, agora já está com 18, mas... tá. Mas sabe foi muito difícil. Hoje ele não toma mais refrigerante, mas ele levou um período porque ele só tomava suco. Mas na escola, para ficar igual aos colegas, ele era o que oferecido na cantina. Pelo menos mas você sabe que nós... É tudo assim. Mas você sabe que hoje em dia as escolas, principalmente as particulares, elas têm nutricionista, entendeu? E a cantina não pode vender nada desse gênero. É lei. E as escolas municipais e as escolas... Aí era... A cantina é legal. Mas antes disso, a cantina daqui, de Guapi, de Magé, de escolas legais. Assim, isso vai mudando, sabe? Isso aí, dentro da própria educação, a gente já vem trabalhando nesse aspecto. Entendeu? Eu trabalhava com essa parte na Secretaria de Educação e a gente já tinha essa preocupação. Tá bom que eu já me aposentei, já tem um tempo. A gente iniciou esse processo. Mas nem todo mundo consegue, né, entrar ao mesmo tempo na reunião dos pais a gente pedia, mas a coisa não fluía, não. Né? Pois é. Aí é complicado. Bom, podemos seguir então? Senão eu vou levar 3 dias. Dada a organização física de vocês, a carne alimenta a carne. Olha, foi o que eu falei antes. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe receita como um dever que mantenha a sua força e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Eis, pois, tem que se alimentar conforme o reclame o seu organismo. Livro dos Espíritos, questão 729. Agora, 723. Agora aqui, a 698. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? A Kardec é danada. São os mesmos espíritos, respondem os espíritos, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana corporal
né, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se acabam, terá sua fase de descrescimento e de desaparição. Outras raças as substituirão mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Lembra? Foi o que eu estava considerando lá atrás sobre os homens, os hominídeos, né? Que precisavam de dentes, isso e aquilo. Agora mesmo, a menina de 8 anos que não come carne, Marilza, né? Que falou isso, não foi? Então, quer dizer, a gente já vê que uma está substituindo a outra. Uma geração mais aprimorada está substituindo a outra. É lento, mas esse processo já está deflagrado, ele vai acontecer. 690. Do ponto de vista... Essa menina que eu estou falando foi a um almoço e que a maioria das coisas tinha carne e tudo mais, ela só comeu arroz puro. Ela não se recusou a comer todos os outros, comeu só arroz. Tá vendo? Você vê o nível. Olha a personalidade dessa criança. Não é brinquedo, era não. Churrasco, só aquelas coisas assim, e a farofa tinha linguiça, enfim, do que apresentaram para ela, só o arroz. Ela comeu só arroz. Tem um molhinho campanha também, A minha neta, ela desde que nasceu, que começou a comer, com 2, 3 anos, ela já dizia que não queria comer porque tinha sido matado. Ela falava assim, ele foi matado. Ele foi matado. Agora, quem disse isso para ela? Não é? É uma coisa que esse espírito já traz, de alguma forma. Que vem, e hoje, a minha filha briga com ela vai fazer 11 anos. Briga com ela. Carne vermelha, ela odeia. Ela não come. Mas ela não fala mais aquela questão de foi matado. Ela diz, não quero, não quero. Aí os pediatras, né, dizem que tem que comer para dar proteína. E tem proteína em outras coisas. Substitui por nozes, castanhas. Substitui por oleaginosas. A mãe tem que querer. Então, é complicado. Uma coisa é ser avó, outra é ser mãe. Eu tenho uma planta aqui que ela tem a mineralização de proteínas, muitas mais proteínas do que a carne, a Ora Pronobis. Ora Pronobis, é isso aí. Eu ia falar, é Ora Pronobis, é verdade. Ela é fortíssima. Fortíssima mesmo. Vamos lá, então. Do ponto de vista... 690. Do ponto de vista físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Resposta. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas poderão se aliar entre si e produzir tipos novos. É lógico, né? As raças vão se alterando de acordo com o que aconteceu, você vê, da criação de novas da cor branca quando os capelinos vieram para cá. Realmente foi uma introdução de uma raça mais evoluída. Vamos lá. Pressão contrária. Lísias explica. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestaram-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Ô perseverança!
algumas entidades eminentes, quer dizer, importantes, chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando, né, contra o governador. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Olha só, continuou armando lá do outro lado da... leva para o outro lado, né, as sensações, leva para o outro lado o que está vivendo na Terra. É como se não entendesse que está no plano espiritual, né? Quer dizer... E aí a gente vê não dá para entender também, como é que são as coisas. E também tem que entender que nosso lar é muito próximo, né, da crosta terrestre, né? Mas e aquele tal negócio, o governador não desanimou mesmo, bateu 30 anos e acabou. Depois de 30 anos ele se irritou, você vai ver só, eu vou chegar mais para frente. Ele se irritou um pouquinho. Vamos lá, então. Não é de se admirar que, num ambiente de tanta harmonia, houvesse um histórico de exigências, manifestações e protestos? Como assim, meu Deus, né? Vai ter protesto. Aí devemos lembrar que a colônia Nosso Lar é edificação espiritual em zona de transição, onde situam-se espíritos imperfeitos, ainda ligados à matéria e necessitados de aprendizado de libertação. E, como toda organização espiritual, esta é igualmente sujeita à progressão evolutiva através do trabalho e vontade de crescimento de seus habitantes, numa luta íntima constante entre as paixões materiais e a sublimação espiritual. Olha a luta constante que a gente trava, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. Deixa eu ver se eu cheguei certo. Isso mesmo. Como explicar a superlotação dos enfermos que vítimas do novo sistema de alimentação deficiente? Por quê? Como explicar isso, né? O espírito, presidindo a formação de seu perispírito, torna-se vítima do seu próprio desequilíbrio, enquanto encarnado, viciando a mente em exageros para o corpo físico, encontra-se agora no plano espiritual desejoso dos mesmos hábitos e na ausência de alimentos e bebidas como antes, remete mentalmente sua condição perispiritual às mesmas necessidades a que submeteu aquele corpo extinto. É aquela coisa, vincou o perispírito, está lá, como se fosse verdade. Esse aqui é uma fala de André Luiz, que ele explica a forma de alimentação dos desencarnados e as suas consequências fisiológicas no livro Evolução em Dois Mundos. Não vou falar da consequência fisiológica, porque isso aí abre outro parágrafo. Entendeu? Então, eu só vou falar sobre a consequência, a forma de alimentação que ele falou aqui. Isso está na página 211 e 212, no caso da edição 25ª. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma, quer dizer, que é o corpo astral, o perispírito, está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no autorreajustamento, provoca os fenômenos de simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afina, quando não promove a obsessão espetacular. Olha só. Já viu as churrascarias como é que ficam, né? Jus. Ih, caramba! Agora eu cheguei a ver aquela nuvem assim em cima. Olha, agora eu não quis nem mais comer churrasco, gente. Caramba! Já viu, né?
Tem um capítulo, não sei se é Missionários, qual é o dos livros que fala sobre a matança, num lugar que matam, e que os espíritos ficam tudo ali. Matadouro. Ou é Missionários ou é Libertação, um desses. É Missionário. Deve ser Missionário. Célia que deve saber. Célia. Que eles ficam ali em cima, sugando aquela energia, os fluidos, né, animais. Então, vocês já olharam a questão 723 do Livro dos Espíritos? Agora? Eu acho que eu vou falar nela mais na vossa frente. constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. Então, mas ela botou isso. Aqui, ó, aqui. Dada a organização física, né? É o que, ó? Questão 723, ó. Pois é, não adianta querer achar que isso a gente que está errado, que a gente não está errado. A gente está dentro daquilo que a gente é. Nós somos os espíritos inferiores ainda muito presos à matéria. Sim, mas a gente já tem que saber que a gente precisa mudar esse hábito. Exatamente, aos poucos. Aos poucos. Não é de uma hora para outra, não. Não, mas a gente não vai fazer isso. A gente não tem até força para isso. A gente até nem tem. Vamos lá, posso ir à frente aqui? Deixa eu falar só uma coisa. Veja só, não é de uma hora para outra, mas ele tem que mudar, porque exatamente hoje, quando a gente vai vendo tudo isso que está acontecendo, que aconteceu lá no nosso lar, né? E a gente vai ver mais para frente a posição dele, o que ele vai tomar. Porque, embora a carne nutre a carne, a gente sabe que precisamos ir trabalhando isso. É que nem faz parte. Porém, não esqueçamos que o planeta também está evoluindo e ele está saindo de expiações e provas para a regeneração. E da regeneração. Mas, Rosângela, é uma parte muito pequena do planeta que está fazendo essa mudança. Sim, se você for ver, a maioria ainda está lá. Antes. Já é bem maior do que nessa época aí. As pessoas com essa consciência já aumentou o número. Olha só. Vai aumentando. O que ele está dizendo aqui é que o nosso organismo necessita desse tipo de proteína. Sim, necessita desse tipo de proteína. Mas tem outras coisas que substituem. Já tem outros estudos, né, que substituem. Porque, olha só, minha mãe teve câncer no intestino. E o oncologista dela dizia para mim, olha, não dê carne, porque a carne, a digestão, bate no intestino, apodrece. Não dê carne. Aí o cardiologista que vinha aqui uma vez por mês falava assim, dê carne para ela, que é proteína. O médico cardiologista. E o outro, ele era... Aí depois eu descobri que o que trata do câncer, qual o nome? Oncologista, ele era espírita, eu não sabia. Ele falava para não dar carne, que dava o processo da carne. Era muito nós temos uma amiga que visita conosco a Mansão dos Velhinhos, ela já está com quase 80 anos, o médico disse, olha, dê um jeito dela voltar a receber algum tipo de alimentação com carne, porque senão ela não vai resistir. Quantos anos que ela já está? Ela está quase 80. Quase 80? Não, isso é novo. Isso é novo. Vai tomar banho. Pensei que você estava falando da tia da Miriam, que é 90. 80 é jovem, menina. 90. Pois é, mas ela sempre, a vida toda vegetariana. Aí ele disse, olha, a senhora só vai melhorar a hora que a senhora voltar a reintroduzir esse tipo de proteína. Aí ela faz cubos de carne, ela moe carne, faz cubinhos, tira o caldo, congela e joga dentro das comidas dela. Porque o organismo dela pede aquilo. Mas a classe médica está muito dividida nesse ponto aí, ó. Já está muito dividida. Porque você vê que era um médico que falava uma coisa aqui em casa e outro que lá no consultório dizia outra. Então, eu acho que os médicos que estão
abrindo um pouco mais essa percepção, eles estão cortando a carne e colocando outras coisas, como a Rosângela citou lá, a folha, né? O verde lá. Ora pronobis. Ora pronobis. Ora pronobis. Quer dizer... Posso, então, continuar aqui com o pensamento do André Luiz? Porque se a gente for discutir se come, se não come carne, eu, por enquanto, estou comendo, porque fica difícil para mim ficar sem carne. Mas eu penso diminuir um pouco. Eu agora como muito legume, muita verdura. Estou tentando diminuir um bocadinho. Mas é aquela coisa, eu gosto muito de frango, então eu vou mais para a carne do frango. Bom, vamos lá. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos ciclos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma. Olha só. Porquanto, pela difusão, ou seja, propagação cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, auridas, absorvidas, no reservatório da natureza e no intercâmbio dos raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Gente, amor alimenta. Olha que coisa fantástica que André Luiz falou aqui. Eu nunca tinha ouvido isso. Mas a gente tem que lembrar de que eles estão falando aí de espíritos desencarnados. E a gente, em contrapartida aqui, estamos falando de nós encarnados que ainda temos um corpo físico que ainda necessita de algumas proteínas animais. Mas isso eu já falei lá em cima, Célia. Porque a gente, enquanto encarnado, a carne precisa da carne. Isso eu já coloquei lá em cima, nas questões lá de cima, principalmente na 723. Entendeu? Aqui eu estou dando para vocês o que o André falou em relação à alimentação dos espíritos, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ó, tá vendo? Ali, ó, Evolução em Dois Mundos, nessas 2 páginas. Bom, aí vamos lá. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante do que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que, por ela, se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem a necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Eu acho, agora eu vou parar para colocar uma coisa. A moça que faz faxina lá em casa, minha colaboradora, ela está ficando com uma senhora, está dormindo na casa de uma senhora. Essa senhora tem filhos, tem tudo, tem dinheiro, essa coisa toda, só que os filhos não aparecem. Ela é cuidada pelas cuidadoras. Aí tem hora que ela fica assim, Dona Tereza, eu fico apavorada, fico assustada. Eu disse, por quê? Porque ela grita, eu quero um abraço, eu quero um beijo, eu quero um carinho. Eu estou precisando. Quer dizer, amor alimenta. Tanto encarnado quanto desencarnado. Entendeu? A pessoa precisa mesmo. Quando eu li isso aqui do André, eu falei assim, caramba, esse intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Aqui, encarnado, esse amor é muito figurativo,
Mas no lance do desencarne, em espírito, isso é uma coisa muito presente. Olha cá, que se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. Fantástico, né? Aí eu achei esse pensamento interessante. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. A quem quer que não, agora aqui na Revista Espírita, A Fome entre os Espíritos, em 1868. A quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que têm um corpo, fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que deixando seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrestre, na vida espiritual, com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo, vai depender do despertar de cada um. Isto parece singular, mas e a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual, situação por vezes terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. Continua agora sobre março de 1868, sobre o estado da alma após a morte, Lavater, né? Não sei se tem alguma pronúncia. As necessidades experimentadas pelo espírito humano durante seu exílio do corpo material, é o contrário, né? Exílio do corpo material, continuam as mesmas, logo depois que o deixou. Sua felicidade consistirá na possibilidade de poder satisfazer suas necessidades espirituais, sua danação, ou seja, desgraça, na impossibilidade de poder satisfazer seus apetites carnais no mundo menos material. Gostaria de dizer a cada homem: analisa a natureza de tuas necessidades, dá-lhes o seu verdadeiro nome. Pergunta a ti mesmo: são admissíveis num mundo menos material? Podem aí encontrar sua satisfação? E se verdadeiramente aí pudessem ser contadas, seriam as que um espírito intelectual e imortal possa honestamente confessar e desejar a sua satisfação, sem sentir uma profunda vergonha diante de outros seres intelectuais e imortais como ele? Caraca, é esse que é a vergonha do desencarne, gente, olha só. É brinquedo, não. Vamos lá, continuando. Metodologia aplicada. Gente, eu não sei nem que horas nós estamos. Ainda falta 5 minutos, né? Mas eu vou... Tem muita coisa ainda. Lísias. Nesse período, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida ao palácio, né, e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes e inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Esse nosso é Lísias falando, então é o plano espiritual lá, nosso lar. Para refletir
Vamos lá. Como poderíamos definir os métodos utilizados pelo governador para implementar tão difícil objetivo? Muito mais do que uma estratégia, a superioridade dos métodos de espiritualização do governador, sustentado por sua própria visão e sentimento elevado, intencionava engrandecer a compreensão daqueles espíritos ainda tão materializados em seus hábitos. Vamos lá, isso aqui é a agenda de Luiz Emmanuel, né? Emmanuel. Eu achei um negócio interessante porque espírita fala Emmanuel, né? Só que gramaticamente o correto é Emanuel, porque é Gabriel, Manuel, Miguel. Então, é Emanuel mesmo. É Emanuel. Aí, Emanuel, mas o espírito mesmo fala Emmanuel, né? Mas ninguém fala Gabriel, né? Exatamente. Ismael. Então, é Emanuel mesmo. É Emanuel, né? Aí, às vezes eu vou falar Emanuel e falo assim, será que o povo vai achar que eu estou falando errado? Não, mas na verdade é Emanuel mesmo. Vamos lá. Provações, né? Nas provações que suportas com paciência e naquilo que fazes com amor, a caridade perante os outros te mostra o retrato do coração. Em qualquer circunstância, porém, não te esqueças de que os opositores são filhos de Deus, tanto quanto nós, sempre credores do nosso respeito e consideração. Para dar uma calmadinha. Vamos lá. Racionalidade material. Continua. Diante. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. E da elevação, que ele já é mais, né, o melhorzinho. Passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas, às ciências exatas, que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteína e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência, ou seja, a indiscrição. Né? Mas os matemáticos tratavam como ciência exata, como ciência da matéria. Então, eles não conseguiam atinar a espiritualização, né? Isso que eu falei sobre os médicos que estão mais abertos nessa parte da consciência, entre os médicos que estão ainda presos a essa matemática aí. Exatamente. Entendeu? Da questão do carboidrato, da questão das proteínas. E certamente ainda é um número elevado. São poucos os médicos ainda que trabalham com essa medicina holística, né? Com essa coisa... É uma minoria, Exatamente. E quando você consegue pegar um profissional dessa ordem, você vê que o tratamento evolui, né? Flui com mais facilidade. Porque os numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas, trabalhadores do Ministério do Esclarecimento, eram os mais teimosos adversários. Apesar de vivenciarem a realidade espiritual, seus cálculos exprimiam as leis da matéria, sem considerarem as leis extrafísicas, ainda tão combatidas no meio científico humano. Acabamos de falar em relação a isso, né? De considerar isso em relação aos médicos também. Vamos lá. As ciências gerais se fundamentam
nas propriedades da matéria, que se podem experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação da inteligência dotada de vontade própria e que nos provam a cada instante que não estão subordinadas aos nossos caprichos. Portanto, as observações não podem ser feitas da mesma forma. É lógico, alhos e bugalhos, né? Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer semelhança que não existe. Livro dos Espíritos, introdução 7, né? Item 7. Nós podemos parar nesse slide, né? Tá. Que deve ter ainda muitos outros, né? Tem alguns aqui. Eu ampliei muito, eu acabei abrindo muito aqui, ó. Peguei André Luiz em outros livros. Olha, eu estou aqui no 23, são 37. Dá para mais outra aula ainda. Aí fica para outra aula e a gente fecha nisso aqui, tá? Que ele fecha o tema, né? Isso, no 23, ele fecha o tema. Eu quero sair do ecrã aqui, deixa eu ver aqui. Saiu. Pronto, saiu. O que é interessante nisso aí, né, a gente vê e trazendo essas informações, para nós vermos, e foram através das obras de André Luiz, que a gente começou a ter o conhecimento desse mundo espiritual, né? E a observar essas necessidades que eram nossas, que são nossas, e que muitas vezes é uma prova de que levamos para lá, se não trabalharmos ela aqui, né? Lógico que, evidentemente, nós vamos encontrar profissionais que falam, tem que ter esse tipo de alimentação, ponto. O outro diz, não, tem que ter esse tipo de alimentação. E só que a evolução da ciência ela vai acontecendo, novas enfermidades foram surgindo, novas necessidades vão aparecendo. Então, nós vamos observando que esse trabalho, evidentemente, é um trabalho a ser feito a longo prazo, mas é um trabalho a ser feito, porque senão nós vamos engrossar aquela fileira de lá. A fileira de lá. E vai acontecer o que o governador vai tomar a decisão e pronto. Não tem como. Não é que, por exemplo, tem os espíritos... a dona Ivone Pereira tem um caso muito característico disso. Ela vai num lugar em que tem uma senhora forte, negra, cozinhando uma feijoada para os espíritos desencarnados que estavam lá bem promíscuos, estavam num barraco, né, com porta aberta. E ela cozinhava, tanto é que ela fala que ela sentia o cheiro do feijão, a comida, aquela coisa toda. Mas esses espíritos eles estavam tão sofrendo tanto assim um processo obsessivo que quando eles botavam só carne no prato, a carne se transformava em pedaço de orelha, em pedaço de carne, de perna, de braço. Aí eles saíam gritando, voltavam de novo para dentro do barraco, né? Então, a gente observa que se libertar dessa questão da alimentação não é de uma hora para outra. Porém, há a necessidade de começar a trabalhar isso, né? Tudo bem, o médico pode chegar e falar... Eu estava tentando lembrar o nome de um senhor, ele é antigo aqui da cidade, ele morreu com 92 anos, morreu de outra coisa. Ele sempre foi vegetariano, desde rapazinho, ele foi até namorado da minha sogra. Eu esqueci o nome dele, quase que veio, né? Morava aqui no Alto. 92 anos, ele nunca tinha comido carne. Nunca, 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 nunca. Quer dizer, então, e a gente vê, aí a gente vai lembrar da aula do Aloysio Elias, quando ele fala da sustentabilidade,
quando ele fala que Narcisa vai na natureza para trazer os fluidos de folhas, de não sei o quê, para fazer um emplastro, para ajudar o marido da ex-mulher do André Luiz. Então, esses espíritos têm como trabalhar tudo isso. Evidentemente, nós ainda, presos ainda nesse planeta Terra, precisamos muitos de comer carne. Tem gente que diz que se não comer carne morre, e não sei o quê, que não consegue, né? Tem outros que começam a deixar de comer, vamos dizer, a carne vermelha. Eu não como a carne vermelha há mais de 30 anos. Não sinto falta. Ainda como frango, ainda como peixe. Tem pessoas que não comem, mas tem os médicos, principalmente os que não são tão holísticos, ele vai falar que você tem que comer isso sim, ponto. Ele não abre o campo para ver outra coisa. Né? Então, e dependendo da enfermidade, ou de seja lá do que for, ele fala, você tem que fazer isso porque tem que ser isso. E acabou. Né? Porque se abrisse um pouco mais, poderiam recomendar, vamos dizer, várias outras, vamos dizer, plantas que tem, Ora pronobis, que é considerada, entre aspas, a carne do pobre, né? Pelas, vamos dizer, pelas as coisas que ela contém, né? Evidentemente que essa luta que a gente vê que a Teresa trouxe lá no nosso lar vai ser uma luta que vai ser uma briga intensa e que vai vencer o bom senso. Não adianta. Rosângela, Ah. Nós temos, inclusive, hambúrguer, né, agora, da vegetariano. Seara. Eu tô doida para comer. Vocês já comeram? Ainda não. Ainda não tive coragem, não, mas eu vou ter coragem de comer. Que é? Vegetariano. Não. Tá. Mas ele do sabor é como se fosse carne, mas não é. Aí um amigo meu, que não é vegetariano, ele falou assim, eu não entendo esses vegetarianos. Não querem comer carne, mas querem comer alguma coisa com sabor de carne. É que nem soja. Tem soja com sabor de bacon. Mas pelo menos não está comendo carne. Você não tem que comer soja com sabor de bacon, mas... igual, os vegetarianos fazem feijoada com tofu, né? Para ficar com gosto de bacon, né? Fica com gosto de bacon, fica com gosto de carne. Mas não é o animal. É o tofu. Mas isso é longo, é um processo longo, mas é um processo que é importante se dar o primeiro passo. Necessário. Necessário, porque vai levar, sim. Eu já penso assim, se a gente... porque é difícil para a gente, para mim é difícil. Então, eu penso assim, se eu consigo introduzir mais legume, mais verdura, entendeu? Eu vou diminuindo a quantidade de carne. Sim. Aí eu uso uma porção. É um processo. Eu uso uma porção. Você vai substituindo. Eu tenho que passar pelo processo da transição alimentar, porque eu sou de uma família que churrascada é churrascada, gente. Sujeito não faz nem arroz, né? Churrasco, é carne. Então, o que acontece? O que acontece? Você tem que introduzir. Aí eu fico assim, vamos fazer um arrozinho, gente. Vamos fazer uma farofa. Vamos fazer uma saladinha. Uma saladinha de macarrão, gente. Maionese de macarrão. Quem sabe, né? Pelo menos para ver se vai. Carne. Churrasco bom. Churrasco de macho é carne. Quer dizer, Aí você vai devagar tentando introduzir alguma coisa. Mas o processo, o interessante, isso tudo, o que é instigante que a gente tem realmente, é a mudança de hábito, é a provocação para a mudança de hábito. É lógico que amanhã a gente não vai deixar de fazer isso. É claro. Até porque o nosso organismo, por exemplo, o meu tem 62 anos, ele está acostumado a comer carne. Se eu tirar a carne agora, eu vou ficar doente. Claro. Mesma coisa é essa senhora aí, que para enfiar carne na véia agora, vão matar a velha, gente. Porque vai ficar cheia de ácido úrico. Deixa a velha comer a verdura dela tranquilo. Porque ela tem esse hábito.
Você não pode introduzir. Foi a mesma coisa que os nutricionistas vieram dizendo. Não come ovo. Ovo é veneno. Porque o ovo. Gente, ovo é uma delícia. Agora o nutricionista, você deve comer mais de 2 ovos, 3 ovos por dia. Todo dia. Porque o ovo é o colesterol bom. Antigamente o ovo era colesterol ruim. Agora hoje é o colesterol bom. Quer dizer, você vai entrar, né? Tudo que é natural, gente, tudo que não tem conservante, tudo que você faz fresco é bom para a saúde. Desde que você coma com parcimônia, moderadamente. Se você for comer com um prato de operário de obra, nem que seja da natureza, fresquinho. O bicho vai estar lá aqui, tu vai só, vai adquirir a gordura abdominal, que é a gordura que mata, que faz infarto. Quer dizer, entendeu? Então, tudo é o processo de equilíbrio. Tudo para encarnados e para desencarnados, o processo é o mesmo. É o excesso. O excesso é que mata. Então, se a gente tiver um equilíbrio, você vai administrar. Hoje, não janto. Eu lancho. Vamos um chazinho, então, com umas torradinhas, sei lá, come um queijinho, faz uma coisa assim, come um ovinho, né, mexidinho, que fica uma delícia. Come um mingauzinho de aveia, de farelo de aveia. Farelo de aveia é ótimo para a saúde. Se você está se sentindo bem dessa forma, sou nutricionista, não. Elas falam para mim, eu não dou nem confiança. Mas, porque eu tenho que saber aquilo que é bom para mim. Está me satisfazendo? Eu não vou me matar de comer de chia, porque eu odeio aquilo. Então, chia pode ser boa, mas eu não vou comer aquilo, detesto aquilo. Aqueles grãozinhos todos. Não gosto. Ele é babento, não gosto daquilo. Então, o que acontece? Come outra coisa. Uma coisa que eu adoro é fazer coisas com farelo de aveia. Tudo com farelo de aveia fica bom. Fica uma delícia. Você faz com banana, você faz com maçã, você faz doce, você faz salgado. Eu faço aqueles muffzinhos, faço as massinhas lá, bato atum junto, boto ovinho, boto essas coisas. Quer dizer, e faço os bolinhos. Aí como os bolinhos. Pô, é tudo o jeito de você comer. Tudo o jeito que vai fazer com que o seu corpo, o seu organismo, se sinta bem, se sinta leve. Porque aí você está com o corpo leve, você dorme bem, você não está empazinado, cheio, né? Aí você vai dormir, você tem insônia, parece que estão te matando. Mas é o quê? É a alimentação. Preste atenção no que você come, sem falar nos estresses diários, né? Que isso aí mas a maioria das vezes é por excesso de alimentação. Tá até com fome? Tá bom, Ana. Eu também tô, eu não jantei ainda não. Vou ali agora fazer um mingauzinho de farelo de aveia. Ver se então vamos ver aqui. Marisa, tem alguma coisa a colocar para a gente ir terminando? Liga o microfone. Não, já liguei. Gente, eu acho que tudo é o equilíbrio. Né? Não é? Eu acho que é necessário, questão também da imunidade, se você também deixa de comer carne repentinamente, cai muito essa imunidade, porque isso ajuda, enfim, eu acho é todo um processo. Né? Essas pessoas que já conseguem, né, comer e tudo mais, deixar de comer, aliás, já é realmente evolução desse espírito, né? E a questão da carne, se fala muito, é uma forma como esses animais são abatidos. Sim, aquele sentimento que eles fica impregnado na carne. Quer dizer, não é tanto, o que eu ouço é isso, não é tanto pela carne em si, é pela forma cruel como eles são abatidos. E que isso transmite também para a gente. Tudo é energia, né? Essa energia negativa. Então, é isso aí. A imunidade toma própolis. Própolis no copo. Pronto. Mas é muito ruim. Uma dose de própolis diária. Pronto. Kátia, tem alguma coisa a colocar?
Se não der para falar, então escreve só alguma coisinha. Bem, gente, nós estamos chegando. Tá falando, Célia? Porque tá sem som. Tá sem som. É que eu estava tentando ler o nome da outra pessoa, Josemara Pinheiro. É a Mara. É a Mara. Tá, a Mara, então... ela fica escondidinha. Quando é a hora da pergunta, ela baixa. Já peguei a sua, Mara. Bem, então nós vamos terminar. Eu vou pedir... Tereza, faz você mesma a prece para a gente terminar. Tá? Alguém mais quer falar? Fazer alguma colocação? Faz você mesma a prece é fogo, né, não? Português é um negócio miserável. É, terrível. Foi horroroso isso. Foi horroroso, meu Deus. Não estou ofendida, não. Só estou pegando teu pé. Imagina. Ai, que horror. Não foi. Pior é quando a gente escreve. Quando eu escrevo algumas coisas no Zap, que vai tudo... Né, que foi até a última agora que a Célia escreveu alguma coisa, a Vera Isaura falou que é vacina. Eu falei, meu Deus! Gente, nem eu entendi. Eu acho que o corretor juntou todas as palavras, modificou todas as palavras, criou um palavrão só. Olha, hoje eu apaguei correndo um negócio que eu mandei no Zap, que eu tinha visto uma coisinha, eu falei assim, lindo! Ficou imundo. Eu falei assim, Jesus! Aí toca eu correndo para apagar o negócio. Olha, eu falei, que imundo é esse? Eu falei, lindo, quando é que sai o imundo? Eu falei, misericórdia. Aí apaguei, eu falei assim, gente, ó, será que alguém viu isso? Eu falei, isso. Vamos dizer assim, essa esclerosada, coitadinha. Outra coisa, se você está falando com uma pessoa que tem dificuldade de entender algumas coisas, você prestar atenção no que você está escrevendo. Tem gente, por exemplo, a Denise Lima, né, nossa amiga lá do céu, às vezes eu erro a palavra e conserto. Ela falou, Vera, não precisa consertar, eu já entendi. Tem pessoas que rapidinho pegam a tua ideia, né? Mas tem outros que falam, o quê? Não entendi nada. Não, pior aí, que tem... ainda bota imundo na hora do livro. Imundo! Eu quase um troço, que lindo para imundo, gente. Eu devo ter escrito alguma... Quando você vê de imediato, você consegue apagar para todo mundo, mas se você demora um pouco, você só apaga para você. Aí eu estou tentando criar o hábito de, antes de clicar, olhar, né? Porque Mas eu leio. Escrevo e clico. Aí quando eu olho depois na tela, eu fico assim, meu Deus, de onde saiu esse mundo? Aí voltei correndo para apagar. Isso é bom que você trabalhe essa ansiedade. Né? Pois o negócio é clicar dedinho por dedinho. Eu vivo no 220, eu tenho que parar com isso. Eu já não estou mais trabalhando, já não... Ainda estou no 220 ainda, minha. Que coisa de louco. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Jesus querido, mestre amado, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada por esses momentos agradabilíssimos, com essa conversa fraternal, que nos instiga cada vez mais a procurar conhecimento, que nos move para a frente. Obrigada, Senhor, pela possibilidade de viver um horizonte novo, viver a busca de um horizonte novo. Existem tantas pessoas ainda, Senhor, vivendo nessa situação mecânica da vida. Aí a gente para e pensa e fica assim, caramba, como vai ser, né? Então a gente pede por eles, a gente pede por nós, a gente pede por esse mundo doloroso, que muita gente sofre, que muita gente trabalha em busca de um amanhecer melhor. Que possamos agora, nesse momento de transição, fazer escolhas melhores. Que o mundo seja, para todos nós, aquele lugar de paz, de harmonia e de muita luz. Que assim seja, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.